Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 26 de junho de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. Frágil, mas poderosas, as mulheres vêm crescendo cada vez mais no ramo dos negócios. Atualmente, de 30% a 35% das micro e pequenas empresas existentes no Brasil são lideradas por mulheres. Para motivar ainda mais a classe no setor, o segundo encontro de empreendedoras foi realizado hoje em Uberlândia. Mães, donas de casa, empresárias, juntas elas têm o mesmo objetivo: desenvolver ainda mais o potencial empreendedor e ter sucesso nos negócios. No segundo encontro de empreendedoras realizado na CIUB, o crescimento das mulheres no ramo empresarial e o interesse de muitas delas em ter o próprio negócio motivam palestras e treinamentos. De acordo com uma pesquisa, das 6 milhões de micro e pequenas empresas existentes no Brasil, 30% a 35% são lideradas por mulheres. E entre os novos negócios, a participação feminina chega a quase 50%. Para motivar ainda mais o universo feminino, palestras e reflexões sobre inovação, empreendedorismo e planejamento foram promovidas pela ACIUB na cidade. Um desejo que as mulheres hoje têm de ir além, de fazer mais. Elas conseguem perceber hoje que o lar é algo importante, mas limitado. Elas têm muita energia, muita capacidade, muito potencial para fazer mais, e isso está levando a elas a empreender, a querer fazer a diferença também no campo profissional. E você que acessa a internet brasileira desde a última segunda-feira, está valendo um conjunto de normas criado especificamente para a rede. É o Marco Civil da Internet. É sobre este assunto que eu converso agora com a doutora Elaine Moraes, que é advogada. Doutora, muito obrigado pela presença. A primeira coisa que eu gostaria de saber é o que é o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é considerado hoje a Constituição da Internet. Por quê? Porque ela traz direitos e deveres do usuário dos serviços de internet, bem como para as empresas que oferecem serviços de internet e conteúdo na internet. Ou seja, a partir de agora tudo é fiscalizado, é um sistema que já existe há muito tempo, que já até deveria ter essas regras, né? Sim, com certeza. O Marco Civil da Internet ele veio inovar justamente para poder garantir a liberdade de expressão das pessoas e principalmente para resguardar a privacidade dos usuários da internet. E o que muda a partir de agora? Que tipo de... Eu sei que não dá para colocar todas aqui nessa discussão, mas os principais pontos, o que muda a partir de agora? Diversos fatores mudaram, como por exemplo a questão da neutralidade da rede. Até então as pessoas adquiriam um plano de internet e dependendo do uso que ela fazia, ou então o tempo que a quantidade que ela utilizava durante o mês, a internet reduzia ou ela não podia acessar determinada página. Agora, com a neutralidade da rede, não. Ela contrata uma internet com X banda, ela tem direito a utilizar essa X banda durante todo o mês contratado, sem a degradação da velocidade, e inclusive também podendo acessar qualquer site que ela queira, sem a restrição da utilização. O outro ponto também interessante é a questão da proteção da privacidade e dos dados do usuário na internet. Por quê? Porque com o Marco Civil, as empresas, primeiro, elas têm que ter um contrato claro falando como que elas vão lidar com as informações dos usuários, as informações recebidas pelo usuário. Essas informações não podem ser fornecidas para terceiro sem autorização expressa e de forma bem clara, autorizada pelo usuário, pelo internauta, senão não pode ser fornecido. O outro ponto, às vezes o usuário está numa rede social ou contrata um serviço na internet, quer cancelar aquele produto, aquele serviço, e ele não consegue. Até então, esses serviços eles eram apenas desativados. Agora, com o Marco Civil, tem que ser cancelado o serviço se ele não quiser utilizar. Esse é um direito do usuário, que é muito importante. E um outro ponto bastante interessante é a não censura prévia dos comentários e informações inseridas na internet. Até antes do Marco Civil, as pessoas notificavam as empresas pedindo para retirar determinado conteúdo, determinada informação ali inserida. As empresas, com medo de ser punidas, acabavam retirando. O Marco Civil veio regulamentar no seguinte ponto: não, as pessoas podem comentar e essas informações não podem ser retiradas na internet, desde que tenha uma ordem judicial determinando essa retirada. Entendi. Então, garantiu a liberdade de expressão. Doutora, só para a gente terminar, o que acontece a partir de agora caso estas e outras leis não sejam seguidas?
Como fica a questão de empresa, consumidor, o internauta em si? Alguns pontos do Marco Civil ainda precisam de regulamentação, mas os pontos que já estão em vigor, caso ele não seja cumprido, o internauta pode procurar o PROCON, pode procurar o Ministério Público ou até ir à Justiça para poder ter os seus direitos resguardados. Tá certo, doutora Elaine, muito obrigado pelas explicações. Agradeço. A gente lembra que quem quiser detalhes, né, é óbvio, faça a sua pesquisa, procure saber um pouco mais sobre o Marco Civil, que tem todos os detalhes na própria internet, né, doutora? Muito obrigado pela participação. Obrigada, tá? boa noite. Previsão do tempo em Minas Gerais deve ficar parcialmente nublado com pancadas de chuva no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia o tempo fica parcialmente nublado, mas não há previsão de chuva. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima 28. Confira o tempo em outras cidades do estado. Sol com algumas nuvens em Araxá. À tarde e à noite, possíveis pancadas de chuva. A mínima é de 18 e a máxima de 30 graus. Em Campina Verde, tempo frio pela manhã. Não deve chover. A mínima é de 12 e a máxima de 23 graus. O tempo em Indianópolis é de sol pela manhã. Não há previsão de chuva. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. Céu coberto de nuvens em Paracatu. Não chove. A temperatura varia entre 15 e 27 graus. E depois do intervalo você vai ver tudo sobre o consumo consciente. A gente volta já.